Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um homem chamado Zacarias, da ordem sacerdotal de Abias. Sua esposa era Isabel, descendente de Arão. Ambos eram justos diante de Deus, caminhando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas havia uma ferida. Isabel era estéril e ambos já eram avançados em idade. Zacarias servia no templo, em Jerusalém. Era o momento mais sagrado de sua vida. Ele havia sido sorteado para entrar no santo lugar e oferecer o incenso, símbolo da oração do povo subindo aos céus. A glória celeste iluminou o recinto. Zacarias estremeceu. O medo tomou conta de seu coração. Mas o mensageiro do Altíssimo disse: "Não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. Tua esposa Isabel te dará um filho, e o nome dele será João." Lucas 1:13. O anjo não falava de um menino qualquer. Ele seria grande diante do Senhor. Não beberia vinho nem bebida forte, sinal de consagração. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1:16-17. Zacarias, homem piedoso, vacilou. Como saberei isso? Pois sou velho, e minha mulher avançada em idade. Lucas 1:18. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas se cumpram, porquanto não creste nas minhas palavras. Lucas 1:19-20. O sacerdote saiu do templo, e estava mudo. O povo percebeu que ele tivera uma visão. Zacarias voltou para casa em silêncio. Mas Isabel, aquela que por anos carregara a vergonha da esterilidade, concebeu. Ela se recolheu por 5 meses, dizendo: "Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou para mim, para desfazer o meu opróbrio entre os homens." Lucas 1:25. Era o milagre acontecendo, o impossível tomando forma no ventre da promessa. O ventre antes seco agora pulsava com vida. A estéril seria mãe, e o profeta que prepararia o caminho do Messias crescia em silêncio. Durante toda a gravidez de Isabel, Zacarias permaneceu em silêncio, não por escolha, mas por correção. Seu silêncio era mais do que uma punição. Era um tempo de reflexão, de escuta, de espera. Enquanto a promessa crescia no ventre de sua esposa, Deus trabalhava no coração do sacerdote. E o homem que antes falava, agora ouvia. O sacerdote que antes intercedia com palavras, agora se comunicava com gestos. O silêncio de Zacarias era o eco do céu dizendo: "Minhas promessas se cumprem, ainda que tua fé seja pequena." Chegou o tempo do parto. Isabel deu à luz um filho. Seus vizinhos e parentes se alegraram com ela, pois o Senhor manifestara grande misericórdia. Ao 8º dia, foram circuncidar o menino. Todos queriam dar-lhe o nome de Zacarias, como seu pai. Mas Isabel respondeu com firmeza: "Não, o nome dele será João." Indignados, os presentes recorreram ao pai. Zacarias, ainda mudo, pediu uma tabuinha e escreveu: "João é o seu nome." No mesmo instante, sua língua se soltou, e ele falou, louvando a Deus. A notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. O temor tomou conta dos que ouviram, e todos se perguntavam: "O que será, pois, este menino?" Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou, e seu cântico ecoou através dos séculos: "Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo." Lucas 1:68-69. Ele profetizou sobre o Messias que viria, e depois olhou para o próprio filho e disse: "E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor, para preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação." Lucas 1:76-77. Era a confirmação final. João seria a voz, o instrumento de Deus para preparar Israel. O nascimento de João não foi apenas um evento familiar. Foi o cumprimento de uma das últimas profecias deixadas no Antigo Testamento. "Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais." Malaquias 4:5-6. João não era Elias reencarnado, mas vinha no espírito e no poder de Elias, como o próprio anjo declarou. Sua missão era abrir caminho para o Cristo, restaurar corações, despertar o arrependimento e preparar um povo para receber o Salvador. Assim nascia João, filho da promessa, profeta do Altíssimo, voz do que clama no deserto. E enquanto o mundo girava em ignorância, ele crescia em espírito, não nos palácios, mas nos desertos, não entre os mestres, mas no silêncio da preparação. Pois grande seria o dia em que sua voz ecoaria e o mundo nunca mais seria o mesmo.
O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Lucas 1:80. A palavra é breve, mas carrega profundidade insondável. O menino João cresceu longe das cidades, longe dos ruídos da religião formal, longe das disputas dos fariseus e do luxo dos sacerdotes. Ele foi moldado pela solidão, pelo vento áspero que sopra nas colinas da Judéia, pelo céu estrelado, onde o Criador parecia mais próximo. A tradição sugere que João pode ter vivido entre os essênios, um grupo judaico separatista que valorizava a pureza, o jejum e a consagração. Outros acreditam que ele viveu como eremita, mas o que sabemos com certeza é que Deus o preparou no deserto. E isso não foi coincidência. O deserto, na Bíblia, é lugar de formação. Foi no deserto que Moisés ouviu a sarça arder. Foi no deserto que Israel aprendeu a depender do maná. E seria no deserto que o profeta da Nova Aliança prepararia o povo para a chegada do Messias. João crescia, não apenas em idade, mas em espírito. Enquanto o povo se acomodava à tradição, João jejuava. Enquanto os religiosos buscavam aplausos, João buscava o rosto de Deus. Quando finalmente emergiu do deserto, o homem que apareceu às margens do Jordão não se parecia com nenhum outro pregador. João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro ao redor da cintura. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Mateus 3:4. Essa aparência rústica não era um capricho, era uma mensagem. João vestia-se como o profeta Elias, que também usava roupas ásperas. 2 Reis 1:8. Ele não buscava vaidade. Sua roupa era um protesto silencioso contra a decadência dos religiosos da época, que vestiam-se com luxo, mas tinham o coração vazio. Sua dieta simples, gafanhotos e mel, mostrava uma vida de renúncia, disciplina e separação. Cada detalhe em João gritava: "Eu pertenço ao Senhor." E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Mateus 3:1-2. Não foi no templo, não foi em sinagogas, foi no deserto, o mesmo lugar onde Deus o moldou, que João começou a pregar. Sua voz era dura, cortante, incômoda. Ele não vendia promessas de bênçãos, não oferecia milagres em troca de ofertas. Sua pregação era clara: arrependei-vos. A palavra grega usada é metanoite, mudar a mente, mudar o caminho, mudar o coração. João era o último profeta do Antigo Testamento, mas já anunciava o reino que estava por vir. Ele batizava no Rio Jordão, o mesmo rio que Israel atravessou ao entrar na Terra Prometida. Agora, o batismo ali simbolizava um novo êxodo, da culpa para o perdão, da religiosidade para o reino. Multidões desciam até ele, homens, mulheres, soldados, cobradores de impostos, confessavam seus pecados e se lançavam nas águas. O deserto se tornara o novo centro espiritual de Israel, não por causa do lugar, mas por causa da voz. Entre a multidão, chegaram os fariseus e os saduceus, rostos respeitáveis, túnicas impecáveis, títulos pomposos. Mas João não se impressionava com aparências. Ao vê-los, não os elogiou, não os chamou para sentar na frente, os confrontou. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus 3:7-9. João desafiava os fundamentos da religião morta. Ser filho de Abraão não bastava. Era necessário nascer de novo. Ter sangue de patriarca não era nada se o coração era de pedra. A ira vindoura estava chegando, e só os que se arrependessem seriam salvos. João era grande, mas sabia que sua grandeza estava em preparar o caminho para alguém ainda maior. E ele proclamava: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Ele descreve Jesus como aquele que viria com fogo purificador, que traria colheita e juízo. A sua pá está na sua mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3:12. Era o início de algo novo, o fim de uma era e o anúncio do Messias, o homem moldado no silêncio do deserto. Agora era a trombeta de Deus no meio do povo. Sua voz era rude, mas verdadeira. Suas palavras ardiam, mas libertavam. O céu já se movia. A promessa já andava entre os homens. E logo, o Cordeiro e o profeta se encontrariam. Gosto amargo de uma profissão de fé.
coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Não na pista, arrisca